Muito bom dia a todos e a todas. Me apresentando, meu nome é Gaspar Silva, eu possuo formação em filosofia com especialização em psicanálise e também em dependência química, uma área que eu milito há muitos anos. Assim sendo, gostaria de dar um nome a essa nossa conversa, que doravante poderá se chamar Bate-Papo de Quê? Um bate-papo sobre a dependência química. Ok, acredito eu que se conseguirmos assimilarmos alguns conceitos iniciais, vai facilitar em muito o nosso entendimento sobre dependência química. O primeiro conceito que eu gostaria de colocar seria o conceito sobre drogas. No caso das drogas, nós podemos dizer que são substâncias que, uma vez introduzidas no organismo por qualquer via, possuem a capacidade de modificar o metabolismo do corpo, ou seja, o funcionamento do corpo humano. Portanto, uma simples dipirona ou novalgina, um analgésico produzido para combater as dores, podemos classificar essa dipirona como sendo uma droga. Porém, não é uma droga psicoativa, uma substância psicoativa. E o que seria então uma substância psicoativa? Um segundo conceito que acho válido assimilarmos. A substância psicoativa é aquela que, também introduzida no organismo por qualquer via, seja pela boca, seja injetada, inalada, cheirada, essa substância psicoativa possui a capacidade de agir no sistema nervoso central e modificar, então, o comportamento, o humor, o discernimento, a cognição do indivíduo. Por isso, elas podem ser tão problemáticas, tão nefastas. E quanto à dependência química em si, nós vamos seguir a linha da substância psicoativa. Só que nós diremos que a dependência química, nesse caso, já é uma terrível doença que, uma vez instalada em uma pessoa devido ao uso abusivo das substâncias psicoativas, ela vai então mexer também com o comportamento, com a cognição, com o humor desta pessoa e modificar, portanto, a sua maneira de agir perante si mesmo, perante os seus familiares, perante a sociedade de uma forma geral. Então, a dependência química nós já a classificamos como doença. Vamos então citar as principais substâncias psicoativas conhecidas aqui no Brasil. Podemos citar o álcool e o tabaco, que são substâncias psicoativas lícitas, e podemos citar a maconha,
a cocaína e seu derivado, o crack, como sendo substâncias psicoativas ilícitas. Estas substâncias em si têm a capacidade de produzir o que já citamos: alterar o comportamento, a cognição, o discernimento, o humor do paciente, então, no caso aí, o dependente químico. Pois bem, colocadas estes três conceitos, nós podemos prosseguir dizendo que a dependência química, né, o nosso assunto primordial aqui, é uma doença, né, e é um assunto bastante discutido na sociedade como um todo. Ele é discutido nos meios familiares, ele é discutido nos meios sociais, ele é discutido nos meios científicos, políticos, gerando sempre controvérsias, digamos assim, e gerando muitas polêmicas em torno do assunto, tudo isto decorrente dos efeitos nefastos, maléficos que a dependência química traz para o indivíduo, e estas consequências podem ser graves tanto para ele quanto para a sociedade. Todos os dias nós vimos aí na imprensa, né, a notícia de que um motorista embriagado atropelou várias pessoas, né, ocasionou aí uma tragédia. Nós vimos notícias de que um jovem furtou, roubou ou mesmo praticou um homicídio até contra familiares próximos, objetivando aí saciar a sua dependência química, que se torna realmente incontrolável a partir do momento em que ela é instalada no organismo de uma pessoa. A dependência química normalmente não começa de um momento para outro, mas em decorrência do uso abusivo ao longo do tempo, né, em que o indivíduo vai fazendo este uso desregrado de determinada substância psicoativa, mais comumente nós podemos citar o álcool, né, e o alcoolismo. Bom, eu acredito que no primeiro momento isto seja o essencial para iniciarmos o nosso bate-papo de que eu vou solicitar àqueles que me assistiram, aqueles que gostaram da conceituação, da explanação inicial que fizemos, que deixe o seu like para que nós possamos, né, prosseguir em frente discutindo esse assunto que é bastante extenso e que gera bastante interesse. Apesar de estarmos falando da dependência química, uma doença, né, que muitas das vezes
é conceituada como uma doença progressiva, incurável e de fins fatais. Entretanto, o alcoolismo e a dependência química em si são doenças evitáveis, tratáveis e controláveis. É disso que nós vamos tratar aqui na nossa próxima abordagem. Agradeço a todos, peço que dê o seu like, conforme já disse, nós precisamos dele, e até a próxima, até o nosso próximo bate-papo que deverá ocorrer proximamente. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.